Oi gente, tudo bom? Aqui é a Débora do 52 Livros. Pro vídeo de hoje, meu primeiro vídeo no YouTube, vamos ver se vai dar certo. Mas eu resolvi finalmente gravar porque ontem o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, soltou essa tag que chama Tag Metas Literárias. E eu achei muito legal de fazer uma tag pra começar, até pra mostrar melhor, enfim, os meus gostos, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de fazer. A primeira pergunta é: quantos livros pretende ler? Eu pretendo ler 52 livros esse ano, é minha meta há muitos anos já, que eu tenho como meta 52 livros por ano. Ano passado eu li mais, mas eu prefiro deixar essa meta até pra não ficar me forçando depois a ler qualquer coisa, só pra bater a meta. Eu prefiro ir mais tranquilo assim, que aí eu consigo até ler uns livros maiores sem me pressionar demais. E aí, porque 52 livros é um livro por semana, enfim, tem 52 semanas no ano, então eu achei que era uma boa medida quando eu comecei essa meta. A segunda pergunta é uma continuação que você quer ler. Eu quero ler a continuação do The Poppy War. Eu li na metade do ano passado, eu acho, que tinha bastante gente falando bem dele, e eu resolvi ler, mas eu não consegui comprar as sequências ainda. Eu não gosto muito de ler livro físico, e os livros físicos dele, como é em inglês, em geral é mais caro na Amazon, e aí o segundo é R$80, o terceiro é 70 e muitos. E aí eu acabei não comprando ainda porque, enfim, muitos dinheiros, aí tem outros livros que eu quero ler, outros livros que eu quero comprar. Acabei deixando isso pra depois, mas esse ano eu quero muito, muito, muito ler ele, porque, enfim, a protagonista alugou um triplex na minha cabeça. Não, eu continuei pensando bastante nela, então é um livro que eu quero continuar lendo, quero saber o que vai acontecer com ela. E a história é uma fantasia que meio que reconta a história da China, das guerras, mas enfim, é uma fantasia. E aí a protagonista tem seus poderes, descobre suas coisas, enfim, bem a trajetória do escolhido. E eu achei muito maravilhoso, até por ser, enfim, uma cultura bem diferente do que eu normalmente leio, do que eu normalmente conheço. Então, quero ler a continuação desse aqui. São mais dois, eles são gordinhos assim. Terceira pergunta: o autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? O que eu quero ler é um que, enfim, tava bem hypado ano passado, eu acabei não lendo, que é O Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Enfim, só falaram bem dele, eu nem sei muito sobre o que é a história, prefiro chegar enfim, sem saber muito bem. Mas falaram muito, 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 muito bem desse livro. Eu comprei na Black Friday, final do ano passado, que eu pensei, não, vou comprar, já que tá barato, e aí eu tenho ele aqui pra me forçar a ler. E aí, então, esse ano vai ser o ano dele, vou ler ele em breve. Esse aqui eu quero muito ler. Então esse aqui é um autor que eu nunca li, e é um autor que eu quero bastante ler. A quarta pergunta é: um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele, e qual livro? Então, uma autora que eu gosto muito é a Silvia Federici, e eu quero ler o lançamento dela. Vai lançar em breve agora, se não me engano, dia 15 de janeiro lança, que é Reencantando o Mundo. Eu já li alguns outros dela, os dois livros dela da Boitempo, que é Patriarcado do Salário e Mulheres e Caças Bruxas, eu já li todos. Li inteiro, eles são bem mais acessíveis do que os livros dela que são lançados pela Elefante, que são bem mais densos, mas são belíssimos. A edição, enfim, projeto editorial belíssimo, capas belíssimas, daquele fosquinho, emborrachadinho, que eu acho bem gostoso, mas eles são bem densos. Os livros da Silvia Federici são de teoria feminista, então esses da Elefante são bem mais difíceis. Os dois que eu já tenho dela, eu li só até metade, não consigo continuar lendo, mas eu quero esse também, e eu quero, esse ano, gostaria de terminar de ler esse e dar mais uma chance para os outros dois, porque são teorias muito, muito, muito interessantes que eu queria, enfim, saber por completo. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022? Tenho 2 desafios, aliás, eu tenho 3 desafios para 2022. O primeiro é ler mais não ficção, então os da Silvia Federici já se encaixam neles. Eu li algumas ano passado que eu gostei bastante, então eu quero ler mais não ficção. O segundo, eu quero dar estrelinha para todos os livros. Eu uso o Goodreads e o Storygraph, e eu sempre coloco lá os livros que eu terminei de ler, as datas, mas eu não coloco as estrelinhas do que eu achei, se foi bom, se foi ruim. E não é nem fazer review, tipo, escrever alguma coisa sobre os livros, até assim, preferencialmente sim, mas dar estrelinha pra todos eles. Em geral eu acabo não colocando, porque se o livro é ruim eu não quero ser maldosa, dar pouca estrela. Mas paciência, colocar estrelinha pra todos os livros que eu quero ler. E o terceiro desafio é ler mais brasileiros, ler mais autores brasileiros. Eu fiz as contas e eu li 4 só ano passado. 2 deles até foram para meus top 10 dos preferidos do ano. Mas eu quero ler mais livros de autores brasileiros.
Enfim, ler mais contemporâneos, pessoas que estão vivas. Esse é o terceiro das coisas que eu quero fazer mais em 2022. A sexta pergunta é um calhamaço que pretende ler. Eu tenho 2 aqui. Deixa eu pegar. Esse aqui eu comprei faz uns 7 anos, dessa edição da Penguin, que chama Penguin Drop Caps. E aí quando eu descobri que ela existia, eu fui atrás de comprar da minha inicial. E aí eu achei por R$20 na estante virtual, comprei na hora, me empolguei super. Ele é muito bonito, aqui amarelinho também. E é o Great Expectations, então Grandes Expectativas? Grandes Expectativas do Charles Dickens. Eu já ouvi falar super bem desse livro, ele é um clássico, então eu quero saber por que ele é clássico. Então é um livro que eu quero muito ler, ele tá na minha estante, enfim, desde que eu comprei há mais de 7 anos, como decoração. E, enfim, não quero que ele seja só uma decoração, então esse é um dos calhamaços que eu quero ler. Ele tem, deixa eu ver, 577 páginas, então bem calhamaço, letrinha pequena. É um deles. O outro calhamaço que eu quero ler muito é esse aqui, é a Odisseia de Homero, traduzido pela Emily Wilson. Ele tá na minha wishlist há muito tempo e agora eu finalmente, eu vou comprar, eu vou ler. Eu li a Canção de Aquiles, final do ano passado, e eu fiquei muito curiosa com... Eu gosto muito da mitologia grega, mas eu fiquei muito curiosa de ler os materiais, assim, os originais, né? A Canção de Aquiles é uma releitura, né? Uma romantização. Então eu queria muito ler. O Canção de Aquiles é mais baseado na Ilíada, mas a Ilíada não tem uma tradução tão hypada que nem essa tradução. E essa tradução é bacana porque ela fala até aqui na nota da tradutora, é muito legal de ler a nota da tradutora, que ela teve um cuidado bem maior ela quis traduzir esses termos de uma forma mais precisa, né, de o que são, o que eles representam na história. Então, esses termos de o menino que ajuda na cozinha, o serviçal, a serviçal da casa, ela traduziu para escravos mesmo, e aí ela explica, né, qual que é a origem da palavra, por que ela escolheu isso, porque eram relações de escravidão mesmo, então ela não quis passar esse pano, assim, ou fingir que não existe. Ela mesma fala que é uma tradução que se propõe a ser bem atual, né, ter um inglês bem acessível, que ela fala que quanto mais acessível for uma leitura de clássico, mais as pessoas conseguem se relacionar com eles. Então tudo isso dessa tradução eu achei muito rico, que é o que me empolgou muito de ler. E aí depois de ler Canção de Aquiles, eu peguei ele. Já comecei a ler até, mas eu tô nas primeiras páginas da Odisseia mesmo. Até aqui eu tava lendo a introdução, a nota da tradutora, e ele é bem calhamaço, ele tem 580 páginas e é numa letrinha pequenininha. Nossa, assim, 1000 linhas por página, mas letrinha bem pequenininha. Então, calhamaço, esse aqui eu vou ler com certeza porque eu já comecei e ele é bem legal, ele é bem maravilhoso. 7ª pergunta, livros nacionais para ler. Separei alguns aqui também que eu já tenho, que eu quero muito ler. O primeiro deles é Pequena Coreografia do Adeus, da Lynne Bey. Eu li no começo, acho que ano retrasado, na verdade. Eu li ano retrasado O Peso do Pássaro Morto, que é o primeiro livro dela. E eu comprei também, sei lá, começo do ano passado, que eu gostei muito do livro, eu comprei e acabei não lendo. Mas eu quero muito ler, é um que tá me olhando, assim, da estante há muito tempo, tipo assim, venha. E eu acho que esse ano eu quero, enfim, quero ler mais dos livros que eu tenho na minha estante, ao invés de ficar comprando. E esse é um deles, então A Pequena Coreografia do Adeus é um dos livros que eu quero ler em breve. O outro livro nacional para ler, eu quero ler muito O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu fui na exposição dela no Instituto Moreira Salles e achei maravilhoso. Eu já sabia, enfim, da existência do livro, da existência dela, mas nunca tinha tido esse... Nossa, agora eu quero muito ler esse livro. E aí, quando na exposição mesmo, tem uma livraria da Travessa, eu acho, lá no museu, e estava esgotado, pois estava acontecendo a exposição. E a minha livraria preferida, a Livraria Simples, as últimas vezes que eu fui, também estava esgotado lá. Eu não queria comprar na Amazon, queria comprar, enfim, uma livraria que eu gosto, né? Apoiar pequenos livreiros. Então esse é um deles. E o outro, esse aqui, comprei ano passado, o box do Machadão da Antofágica, livros belíssimos, essas edições são muito bonitas. Antofágica pode cuidar da minha vida, desenha a minha vida, porque eles, enfim, projetos gráficos perfeitos. Eu li ano retrasado já o Dom Casmurro, então pra esse ano eu quero ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Eu não sei o que aconteceu quando eu tava no colégio, que eu não li esses livros aqui do Machado de Assis. Eu lembro de ler um conto dele, e aí ano retrasado eu resolvi que eu tinha que resolver essa falha no meu histórico de leituras, que era não ter uma opinião sobre Capitu traiu ou não Bentinho, e na minha opinião Bentinho tem uma baita síndrome de corno,
Capitu tava inocente no rolê, tava de buenas e ele tava lá inventando moda. Então, assim, finalmente li, tem minha opinião é essa. Então, esses são os nacionais que eu quero muito ler. Oitava pergunta é um livro que pretende reler. Eu separei 3 aqui. O primeiro deles, que eu quero muito, muito reler, é esse aqui, é o Lonely Castle in the Mirror, da Mizuki Tsujimura. Uma youtuber que eu gosto muito, gringa, falou dele na metade do ano passado. Aí eu fiquei bem louca atrás, porque ela falou muito bem, mas assim, muito, muito, muito bem dele. E aí eu fiquei muito louca atrás dele. E aí na Amazon tinha ele por R$667, eu obviamente não comprei. E aí tinha capa dura por, sei lá, 150, que só lança em fevereiro, ou seja, nem lançou ainda. E aí na época eu acabei lendo pirata, porque eu queria muito ler ele. E aí eu me apaixonei muito, eu morri chorando, maravilhoso, tipo, sei lá, bateu muito. E aí eu queria muito ele, livro físico. Aí eu comprei na AB Books, que é um... tem outro site que eu gosto muito de comprar livros importados, mas que não tá mais entregando no Brasil. E esse ainda entrega conforme tu vai procurando o vendedor, certo? E aí vasculhei lá, porque os fretes estavam, sei lá, $30, o dólar de hoje não tá brincadeira. E achei um da Irlanda, veio da Irlanda esse livro. E aí eu paguei uns R$130, que assim, ainda é caro, mas eu tava muito fissurada em comprar esse livro, então foi o que deu pra fazer. Esperei um mês pra ele chegar, chegou, tá aqui. E aí eu também não queria ler logo ele ano passado, eu quero dar um tempinho, então acho que até ali metade do ano eu quero reler ele, até pra, enfim, anotar as coisas que eu gostei, chorar tudo de novo. E é uma história muito bonita, que é, enfim, se passa no Japão, ele foi best-seller no Japão. E é uma menina que deixou de ir pro colégio por questões de bullying, e aí um dia um espelho no quarto dela começa a brilhar, ela entra e tem um castelo lá, que é o, enfim, o castelo solitário no espelho, seria a tradução. E ela encontra mais outras crianças, ela tem uns 10 ou uns 12 anos, ela encontra mais crianças que também estão em situação semelhante, dificuldade no colégio, e eles têm que, enfim, resolver umas questões lá dentro do castelo, descobrir por que eles estão lá, tem que achar umas chaves pra abrir uma porta, pra ter um desejo, mas só um deles, enfim. Mas é assim, é muito bonito, eu amei demais. Esse é um que eu vou reler, certeza. Os outros que eu separei aqui pra reler com certeza é Drácula, do Bram Stoker. Eu comprei ano passado essa edição. Eu li há muitos anos esse livro. E eu não tinha edição física, eu tava namorando a Dantofágica, mas ela é bem cara. E aí eu achei numa livraria por R$20 essa edição em inglês. Eu achei muito bonita essa capa, eu comprei. E eu comecei a ler até, tá marcadinho aqui, eu comecei a ler ano passado. Mas é aquela coisa, tem 1 milhão de livros novos que eu queria ler e acabei não continuando. Mas eu quero muito reler ele esse ano, porque é um livro que eu gosto bastante. E o outro que eu quero reler esse ano, que eu li faz muitos anos, tinha uma época que eu lia distopia loucamente, e aí eu fui ler os clássicos, e entre eles eu li o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e aí eu achei esse aqui usado, bem antigo, na Livraria Simples. Eu falo muito da Livraria Simples, eu amo eles. Achei ele usado e eu comprei. E eu quero muito reler porque eu andei vendo algumas críticas de que o autor era bem problemático. Na nota do autor, no final, tem algumas questões meio problemáticas que eu não tenho certeza o que é bem. Então eu quero reler até pra ver se eu ainda gosto mesmo muito, ou se tem alguma questão problemática do autor que passa no texto. Então eu quero muito reler ele pra ter essa visão mais fresquinha do que eu acho, se ele ainda é um preferido ou não. Que ele pelo menos era. Número 9, um livro hypado que você finalmente pretende ler. O primeiro que eu pretendo ler é O Belo Mundo, Onde Está Você, da Sally Rooney. Eu já li o... Manu, licença? Que eu não li ainda. Enfim, eu gostei muito da autora quando eu li o Normal People, Pessoas Normais, aquele que saiu a série. Gostei muito desse livro, ele ficou também mês na minha cabeça, ocupou também um duplex lá de graça. Então eu queria muito ler esse livro, até pela temática que ele tem, que eu sei que do que eu li fala sobre... Tem temas marxistas, tem um pouco do autor como personagem, porque um dos personagens é uma autora falando sobre como é ser uma autora na época das redes sociais ou algo assim. Eu achei muito interessante, mas também não cheguei nele pra ler ainda, acabei não comprando, tava sempre meio caro. Então acabei não lendo ainda, mas eu quero muito ler. Porque, enfim, Sally Rooney, a capa belíssima, então eu quero muito esse livro, quero muito ler esse livro esse ano. E o outro é um livro que eu comprei não, eu peguei na feira de troca da Livraria Simples, ela de novo. Tu leva um livro e pega um de uma seleção lá, e aí tinha O Hobbit, do Tolkien, que eu li O Senhor dos Anéis quando eu tinha 15, 16 anos, antes de sair os filmes,
E eu gostei muito dos livros. Eu acho que o filme é um pouco melhor que o livro, opinião polêmica. Mas é porque o Senhor dos Anéis tem umas partes que é muita enrolação, muita descrição de mundo, tipo, Tolkien querendo dar as minúcias de tudo que estava acontecendo. E aí me marcou muito uma parte que os dois hobbits lá, os amigos do Frodo, que eu não vou lembrar o nome agora, eles sobem em cima das árvores e vão dar um rolê em cima das árvores, dos Ents. E, meu Deus, no livro era muito chatão. A árvore cantando, um milhão de coisas. Então, essas partes, assim, que foram cortadas do filme, eu acho que o filme acaba sendo um pouquinho mais acessível. Mas eu gostei muito. E eu nunca li o Hobbit, vi os filmes do Hobbit, eu gostei muito. Então, é um que, não sei se é hypado ou clássico, enfim. Mas é um que eu quero muito ler esse ano. Pois comprei esses tempos e quero ler. Um livro clássico que você quer ler. Aqui também... Machadão, vamos só pra mostrar de novo. Vox Lindo, Antofágica, maravilhoso. Então eu quero muito ler esses dois do Machado de Assis, que eu não li ainda. Então já temos 2 clássicos. E o outro que eu quero muito ler, eu tô um tempão pensando, será que é o momento e tal. Meu namorado ama os escritores russos. Eu sempre fiquei meio tensa, porque eu sei que é mega difícil. Mas eu pensei, quero muito, não é uma promessa, mas eu quero muito ler Crime e Castigo esse ano, do Dostoiévski. Ver qual é que é o hype, ver porque que é clássico, sei lá, numa dessas eu me apaixono também pelos russos e leio todos. Mas, enfim, quero ler Crime e Castigo. Por fim, 11ª pergunta, então, o lançamento que você tá mais ansioso. E aí tem um escritor que eu descobri ano passado, enfim, ele também já tava bem hypadinho, vi um monte de youtuber falando dele, do segundo livro dele, que já tem traduzido aqui no Brasil. Eu li os 2 dele. Então, eu li primeiro On Earth We're Briefly Gorgeous, que no Brasil é Na Terra Fomos Belos por um Instante. E aí depois eu li o de poemas dele, que foi lançado primeiro, mas, enfim, estavam falando mais desse. Que é o Night Sky with Exit Wounds, que é Céu Noturno Crivado de Balas, a tradução, acho que esse aqui saiu pela Aine, que tem livros ótimos, por sinal. E eu me apaixonei muito, muito, muito. Esse livro aqui foi uma das raras vezes que um livro muito, muito, muito bom, eu tava tentando não ler ele de uma vez só. Então eu lia um pouquinho antes de dormir, todos os dias, porque se deixasse eu ia ler numa sentada só, eu queria saborear ele, porque assim, é um livro que tu vê que foi escrito por um poeta, porque as frases dele, o jeito que ele escreve. O livro é sobre o protagonista Little Dog, Pequeno Cachorro, não sei como é que eles traduziram, mas o Little Dog escrevendo uma grande carta pra mãe dele em inglês. Só que eles são imigrantes vietnamitas e a mãe dele não lê inglês, a mãe dele não entende inglês. Então é uma grande carta que a mãe dele nunca vai ler. E aí a forma como ele escreve as coisas, que ele parece que ele tá tecendo um tapete belíssimo com as palavras. E ele mesmo fala em algumas entrevistas que essa visão que ele tem por ter sido alfabetizado em vietnamita e depois ter aprendido inglês, ele tem um preciosismo muito maior com as palavras que ele usa, porque ele tem esse entendimento de quem tá de fora olhando pra língua. Então ele tem esse cuidado, esse craft muito maior com as palavras, que é belíssimo. E aí o livro dele que vai sair, se eu não me engano, em abril, chama Time is a Mother, que é de poemas também. É o livro que eu tô mais ansiosa, eu acho, de lançamentos desse ano. Que com certeza vai chegar logo, logo, vai ser traduzido, acho que talvez esse ano ainda, porque enfim, ele tá com tudo. Tanto que esses 2 dele foram lançados ano passado já, logo depois de serem lançados. E tem mais um também que eu tô querendo bastante. Tem uns outros romancinhos de algumas escritoras que eu gostei bastante de ler ano passado, mas tem um da... Eu não tô com o livro aqui dela. Mas a Emily Henry, que ela escreveu o Beach Read e People We Meet on Vacation, ela vai lançar Book Lovers, que é um romancinho de, se eu não me engano, de inimigos para amantes, que eu tô bem empolgada, porque os 2 dela, assim, eu li um monte de romancinho no passado, e essa escritora é maravilhosa, escreve romancinho como ninguém. O People We Meet on Vacation, pra mim, é a única e melhor forma de escrever aquele amigos para amantes, para namorados, enfim, tipo, maravilhoso, apenas maravilhoso. E é isso a tag, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem. Esse é o primeiro vídeo aqui. Se der certo, vocês estão vendo isso. Se não der certo, essa é uma regravação, né? Então o outro vocês não vão ver. Espero que esse dê certo. E é isso. Obrigada. Até a próxima.